O seu desenho está parecendo duro, travado, meio estranho, provavelmente o problema não é a anatomia, é o gestual. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer um gestual bacana e como melhorar até mesmo a sua anatomia de acordo com o gestual. Então me acompanha aqui que você vai ver. Essa daqui é a arte do Vitor, um inscrito meu, vulgo VNC. Ele me mandou essa arte, né, porque eu falei que eu ia começar a fazer sobre os inscritos. Ele me mandou, na verdade, no dia pedindo opiniões. É um OC dele, né, um original character, ou seja, o personagem autoral dele aqui. É um lutador, né, como vocês estão vendo aí, um lutador provavelmente de Muay Thai. A gente conversou pouco sobre. Notem que o Vitor sim é um desenhista iniciante, porém ele tem muitas noções, sabe? Ele também tem, ele tem noção muito de anatomia, ele estudou muito anatomia, tem até uma noção de gestual aqui, mas é sobre isso que eu queria falar. Você sente quando você olha para esse desenho que ele está travado, que ele não está entregando tudo que ele poderia entregar. E a resposta aqui é bem simples do porquê. Você percebe que a postura do bonequinho está travada, né, como se estivesse parado aqui, não mostra que ele está fazendo algum movimento, mesmo que ele esteja com os membros, né, o membro movimentando aqui e a perna no ar, você não sente o movimento do personagem, é sobre isso que a gente vai falar. Então existe uma linha de ação inexistente ou ela é reta demais, tá? O peso do personagem está mal distribuído. Então o que acontece aqui? Numa situação normal, você está aqui, ele está com o pezinho apoiado no chão, o outro pé ele está como se fosse para dar um chute. Só que se você pega um lutador na vida real, e eu pesquisei algumas referências de ataque, ele nunca vai dar um chute junto com um soco, ou preparando, aqui ele já teria dado o soco, aqui ele está preparando o outro e aqui a perna está levantada, então não existe um equilíbrio. Se uma pessoa faz isso aqui na vida real, ela cairia. E é isso que a gente sente aqui, tá? Então, o que tá acontecendo aqui, ele parece parado, parece um movimento de dança, sabe? Ele fez um movimento de dança aqui. Eu imprimi algumas referências que eu pesquisei, tá? Então eu pesquisei algumas referências aqui, como vocês podem ver, ó, de movimentações de ataque. E se você presta atenção aqui, ó, as poses, ó, essa pose aqui, ó, o braço segurando a guarda, o outro dando ponto de equilíbrio. Então a gente pega dessa imagem aqui para essa. Então a gente tem aqui, ó, um ponto de equilíbrio, né? Então a gente tem essa curvatura aqui, ó. Ó como esse personagem, ele tá totalmente equilibrado. E aqui a gente entende que ele tá esse apoio, ó, o peso do corpo tá apontando para cá, tá? Então é esse que é o ponto. Quando você pega aqui, ó, por exemplo, olha isso aqui, ó, o peso do corpo apontando para o chão, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente tem, ó, o peso do corpo apontando para baixo, tá? Quando a gente tem isso daqui, isso aqui a gente chama de equilíbrio no desenho. E é um erro comum de iniciante, quando a gente não tem esse equilíbrio aqui, porque é normal, tá, gente? Ó, por exemplo, isso daqui, essa moça aqui, deixa eu trazer mais para cá, essa moça, ela tá saltando aqui. Então, na hora do salto, o corpo dela faz esse movimento, só que ela vai ter que cair para alguma coisa. Então, ela tá dando um salto que ela vai cair logo aqui, e provavelmente com essa perna mais rápida no chão mesmo. O braço dela tá aqui seria uma ajoelhada, o braço dela tá mais na retaguarda aqui, mais resguardado, né? E o outro braço preparando a guarda aqui, próximo ao rosto dela, a proteção, né? Com a guarda armada aqui. Aqui nós temos o que eu acho que o VNC queria, ou pelo menos o que parece que daria certo. Eu já manchei aqui o desenho. O que acontece aqui? Aqui, ó, o equilíbrio, tá? O peso do equilíbrio tá aqui. O equilíbrio do corpo tá baseado nesse pé, nessa estrutura aqui, né? Então ele tá fazendo esse movimento aqui. E nós vemos que isso daqui é uma defesa. Ele está se defendendo, ó. O braço está protegendo a parte do tronco e a perna defendendo caso alguém ataque nessa região aqui. Então ele está se defendendo. Essa pose aqui me lembra mais esse cara aqui defendendo por conta desse equilíbrio do que atacando. Porque no ataque você acaba descompensando a questão do equilíbrio. Se é um salto como esse aqui, você acaba descompensando. E se você ataca com um pé no chão, você tem essa questão de que outros membros têm que estar, o golpe vai estar focado em um membro, e os outros membros têm que estar em repouso ou protegendo aqui a guarda, né, com a guarda fechada, no caso, né, mantendo a guarda. E nesse caso aqui é o que eu sinto que falta.
Parece que esse braço aqui, ele tá projetando um futuro soco. Esse aqui parece que já deu ou está dando um soco e ao mesmo tempo ele está levantando a perna. A gente não tem um equilíbrio evidente aqui, ó. Parece que o corpo dele tá vindo para cá e vindo para cá ao mesmo tempo. Não temos um equilíbrio evidente. Se a gente tirasse o chão dele, esse personagem cairia sem objetivo. Ou melhor dizendo, o próximo quadro dessa imagem parece ser uma queda. A não ser que fosse um passo de dança, ou se a gente trouxesse para a parte da defesa, mas a gente teria que esticar um pouquinho mais essa perna, teria que estar com o tronco mais ou menos aqui, ó, para cá, ou a perna tá mais para cá, que é o caso dessa arte aqui. Quando a gente estuda essas coisas de corpos, a gente entende isso, tá? Então, qual que é a minha proposta? Como a anatomia dele tá perfeitinha, aqui, tá tudo no lugar, eu gostaria de fazer, vamos redesenhar isso aqui, só que nas proporções, com o equilíbrio certo. E como aqui parece mais defesa que ataque, eu vou desenhar o personagem dele defendendo e não atacando. Aqui, a partir daqui, eu fiz alguns rabiscos e esboços a partir desses 3 métodos que eu estou tentando ensinar para vocês nesse vídeo. A linha de ação, o ritmo e a fluidez, e então o peso e equilíbrio, que era o que estávamos falando, tá? A linha de ação é a espinha emocional do desenho. É uma única linha que define movimento, que vocês estão vendo que eu faço. Aí eu faço uma linha central para que a gente entenda isso, tá? Ela nunca deve ser reta, a menos que a pose seja rígida propositalmente. Aí você pode usar, tá? Se o boneco parece um poste, provavelmente a sua linha de ação que é um poste. Agora falando sobre o ritmo e fluidez, as curvas conversam com as curvas. O ombro inclina, o quadril compensa. O corpo funciona como um S ou até mesmo como um C, dependendo da sua proposta, tá? Uma dica prática que eu posso fazer para vocês é, vocês tentam desenhar o boneco em pelo menos 20 segundos, sem pensar músculo, só linha, tá? Depois vocês vão para a parte musculatura. No começo, para você ganhar ritmo e fluidez, você vai só rabiscar, só desenhar sem pensar muito nisso. Agora, falando rapidamente sobre peso e equilíbrio, você tem que pensar, onde é que está o peso? Entender onde é que está o peso, igual eu estou fazendo na nossa ilustração. O centro de gravidade está sustentando isso? O seu personagem cairia de alguma forma se você não mexer? Se o chão sumisse, seu personagem cairia para que lado? Para onde? Isso ativa a mente de vocês, entendeu? Para vocês pensarem um pouquinho mais nisso. Nessa fase aqui eu estava tentando redesenhar, na verdade estava redesenhando o personagem Vitor, que é esse lutador, e tentando passar essa ideia de linha de ação, ritmo e fluidez, e também peso e equilíbrio que nós estamos falando nesse vídeo. Fiz uma correção simples, tá? Uma correção simples de equilíbrio. Não esqueçam desses 3 conceitos. Você precisa de linha de ação, tá? Linhas de ação. Você precisa de ritmo e fluidez e peso e equilíbrio. Essas 3 coisas têm que estar no seu gestual. E essas 3 coisas fazem toda a diferença, tá? Toda a diferença. É o que tira a diferença disso daqui, tá? Que é um boneco um pouco mais rígido, para um boneco fluido, com uma aparência mais fluida, com uma aparência com mais dinâmica, tá? Então é isso aqui. Agora eu vou fazer aqui para parecer melhor, fazer aqui ele com caneta, vou fazer uma arte aqui do lado aqui do personagem do Vitor, que eu sei que ele vai querer, ele vai gostar. A ordem ideal para você começar a montar isso aí, fazer esse tipo de desenho, você tem que apagar mentalmente a anatomia que você já estudou. Sei que você trabalhou e sofreu para estudar anatomia, mas nesse momento você tem que apagar. Aí você vai desenhar só a linha de ação que você quer, depois você vai construir caixa simples para tórax, pelve, e só depois você vai colocar membro, só depois vai pensar em músculo, tá? Nesse caso, exemplo que eu estou fazendo aí, eu consegui fazer ali uma base de lápis de cor antes de passar a lapiseira, só para vir fazendo. Então eu fiz uma blocagem com lápis de cor para vir fazendo com a lapiseira essas formas de mais definidas, né? Não só da musculatura, mas também do nosso personagem, tá? O que vocês têm que entender é que a anatomia é como se fosse a roupa do esqueleto. E o gestual é o nosso esqueleto energético, esqueleto de energia, por isso que a gente desenha as linhas antes para ficar mais gestual, tá? Você tem que entender isso, tá bom? Outras coisas de dicas finais para vocês. Todo mundo começa desenhando de uma forma mais travada, de uma forma mais dura. Gestual é treino, não é talento, é repetição. Então repita, tá? Eu tenho um desafio aqui para vocês que estão assistindo agora, tá? Desafio para vocês melhorarem o gestual de vocês e a anatomia. Vocês vão fazer 30 poses, 30 segundos, você vai gastar 30 segundos em cada uma, sem apagar, sem usar borracha. Então você vai só definir
na lapiseira mesmo ou na caneta. Então você não vai apagar essas 30 poses numa folha, 2 folhas, quantas folhas vocês quiserem, assim como eu desenhei nesse vídeo. E você vai fazer poses diferentes, tá? Então são 30 poses diferentes, gastando no máximo ali 30 segundos em cada, tá bom? Não esqueça também que aprender gestual vai mudar sua forma de ver as coisas, vai mudar sua forma de desenhar, vai mudar a forma com que os outros olham para o seu desenho. Muitas vezes você admira isso em outras pessoas e também não está conseguindo aplicar. Então, estudar e repetição são os melhores caminhos para você que quer desenhar melhor, ok? E se você quer desenhar melhor, se inscreve nesse canal, deixa o like aí para ele sempre indicar para você os vídeos, onde nós demos aula gratuitas aqui para vocês, nós damos também muitas dicas. Me segue lá no TikTok e no Instagram, tá? E faça parte do nosso grupo de desenho, ele é gratuito apenas para quem quer participar dos nossos desafios e é só chamar aqui nos nossos comentários. Bom, esse daqui é a ideia, tá, do vídeo, vou mostrar para vocês. VNC, Vitão, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido então sobre a linha de ação, sobre fluidez e ritmo e também sobre o peso e equilíbrio, porque isso dá muita diferença, isso muda o jogo, tá? Se você aí, você que tá me vendo, quer que eu desenhe seu personagem, quer que eu dê dicas sobre o seu personagem autoral ou sobre algum desenho seu, comenta aí gestual e deixa o nick do seu Instagram, ou me chama lá no DM no Instagram, mas comenta aqui gestual que eu vou priorizar os inscritos que comentarem gestual, ok? Deus abençoe vocês, não se esqueçam de deixar aí o like, se inscrever e tamo junto. Fiquem com Deus. Comecei com lápis e um sonho na mão, errei, rabisquei, mas segui na missão. Cada traço torto foi lição, não perdi. Hoje o desenho fala mais do que eu já vivi.